Todo santo mês cai um aluguel na conta de 3 milhões de brasileiros. 3 milhões! E que loucura! Nenhum deles tem inquilino, nenhum deles tem escritura, nenhum deles paga IPTU. E muito provavelmente você já ouviu falar disso em algum lugar. Fundo imobiliário, FII, aluguel na bolsa. E pensou, isso é coisa de quem entende, isso é coisa de rico, isso não é pra mim. Então presta atenção no que a gente vai te falar. Você pode virar dona de um pedaço de um galpão da Amazon, de um shopping, de um hospital, e tudo isso com menos de 100 reais. Às vezes, até com menos de 10 reais. Mas é aqui que mora o perigo. Tem muita gente entrando nisso do jeito errado e achando que foi enganado, mas na realidade não foi. Só tá faltando alguém te explicar direito. Esse vídeo é para quem quer aprender sobre fundo imobiliário de uma maneira descomplicada, sem palavra difícil, sem tradução e sem enrolação. Você vai sair daqui sabendo 4 coisas. Primeira, o que é um fundo imobiliário de verdade. E o que você tem e o que você não tem quando você compra um. Segunda, os dois principais tipos que existem, tijolo e papel. E se você entender a diferença, você já sai na frente da maioria das pessoas que investem. Terceira, como olhar para um fundo imobiliário e saber se ele presta ou não, sem depender da dica de ninguém. E quarta, o que todo mundo quer ver, quanto rende, com o número na tela, calculado e sem chute. E antes de terminar, eu preciso te contar uma frase. Ah, mas o fundo imobiliário é isento, então eu não preciso declarar. Guarda essa frase porque ela tá errada, e a gente explica certinho o porquê no final do vídeo. Vamos começar bem do começo. Imagina que você quer comprar um galpão logístico gigante, um galpão de 30 mil metros quadrados, na beira da rodovia, caminhões entrando e saindo, e custa, sei lá, 100 milhões de reais. Sozinha, você nunca compraria. Mas e se você se juntar com outras pessoas e cada uma colocar um pouquinho? Será que dá? É isso. Isso é um fundo imobiliário, um condomínio de investidores. Um monte de gente juntando dinheiro para comprar um imóvel grande e depois dividindo o aluguel entre todo mundo que comprou. E esse seu pedaço no condomínio se chama cota. Então, você não compra um shopping, você compra um tijolinho desse shopping. E aí vem a parte que eu acho mais legal nisso tudo. Por lei, o fundo imobiliário é obrigado a dividir 95% do lucro desses aluguéis com os cotistas. E não é bondade do gestor do fundo, é lei. E na prática, é isso que acontece e cai direto na sua conta da corretora. Então olha só, imagina que maravilha você recebendo um pouquinho de aluguel todos os meses caindo ali na sua conta. E duas coisas práticas antes de seguir. Primeiro, o FII se compra na bolsa, na B3. Segundo, o código, o ticker, sempre termina com o número 11. Sempre são 4 letras e o número 11. E agora um quadro que eu quero que você entenda muito bem. O que você tem, o que você não tem quando você adquire um fundo imobiliário. Todos os meses você tem um aluguel caindo na sua conta, um gestor profissional cuidando de tudo, liquidez diária, ou seja, você consegue vender na bolsa hoje se quiser as cotas, entrada de uns 100 reais ou até menos, depende do fundo imobiliário que você escolher. E agora, o que você não tem em comparação a um imóvel tradicional? Não tem escritura, não tem ITBI para pagar, PTU, condomínio, não tem um inquilino te ligando, não precisa fazer reforma, não precisa de corretor, não precisa de vistoria. Quando você estiver pensando, será que fundo imobiliário é para mim? Será que não é? Pense dessa maneira. Você é uma pessoa que investiria em imóveis? Compraria um imóvel físico? Agora, a parte mais importante do vídeo. Existem 2 tipos principais de fundos imobiliários, e a diferença entre eles é essa. No tijolo, você é o dono do imóvel. No papel, você é o banco que emprestou dinheiro para a construção do imóvel. A grande diferença dos dois está aí. O fundo de tijolo tem imóvel lá dentro de verdade. Galpões, shoppings, lajes corporativas, escritórios, agências de banco, coisas que você pode ir lá e encostar a mão. E como ele ganha dinheiro? Aluguel. O inquilino paga, o fundo recebe e o fundo te repassa. Simples assim. E tem um detalhe importante aqui: os contratos de aluguel são corrigidos pela inflação, assim como nos aluguéis tradicionais. Todo ano o aluguel sobe junto com o IPCA, ou seja, aqui você tem uma proteção contra a inflação embutida no negócio. E a inflação, pessoal, a gente sempre fala aqui no canal. A inflação é o que rouba seu poder de compra. E pelo menos nos fundos imobiliários de tijolo, você tem um pouquinho disso de volta. E qual é o medo de quem compra e aluga um imóvel? Vacância. Imóvel vazio não paga aluguel. Tem um termo bem similar que pouca gente fala, que é a vacância financeira. Então, como o Matias falou, a vacância, você tem um imóvel, você tem 1 metro quadrado, só que ninguém está pagando aluguel por ele. E a vacância financeira é quando você tem um imóvel, ele está ocupado, mas o inquilino ele está pagando menos do que ele deveria. Geralmente porque ele renegociou o contrato para um valor menor ou para o mesmo valor que não foi corrigido. E é importante entender essas diferenças, porque às vezes o relatório de um fundo pode mostrar um fundo cheio, com a vacância física baixa. E mesmo assim o rendimento pode cair,
porque a vacância financeira está alta. Isso porque, dependendo do gestor, ele pode preferir continuar com aquele inquilino lá, mesmo ele pagando menos, do que ficar com uma vacância completa, sem inquilino nenhum. Tá bom, Matias, mas e o fundo de papel? Não tem nada, zero imóvel, nadinha. No fundo imobiliário de papel, só tem dívida imobiliária lá dentro. Como assim? Calma, é mais fácil do que parece. Digamos que uma construtora vende um apartamento na planta, parcelado em 10 anos. Só que a construtora não quer esperar 10 anos para receber, né? Ela precisa do dinheiro agora. Então ela pega esse direito de receber e vende para uma empresa especializada. Essa empresa empacota tudo e cria um título chamado CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Nome feio, mas a ideia é simples, é uma dívida imobiliária empacotada. E quem que compra esse CRI? O fundo imobiliário de papel. Então presta atenção no final dessa história. A parcela que sai do bolso da pessoa que financiou aquele imóvel vem para sua conta. Você virou o banco. E como que o fundo de papel ganha então? Não é por aluguel, são os juros. E quando os juros estão altos, então hoje que a Selic está lá em cima, o fundo de papel costuma pagar bem. Mas presta atenção, pessoal, esse tipo de investimento ele não tem garantia do FGC, como nos outros, por exemplo, na caixinha do Nubank, CDBs em geral. Então você não tem aquela garantia de que o governo vai proteger o seu dinheiro. No caso dos fundos imobiliários, o que protege o seu dinheiro é a garantia real. Se a pessoa não pagar, o fundo pode tomar o imóvel. É uma proteção sim, mas é um pouco diferente. Então você tem que entender bem a diferença entre essas duas para entrar nesse tipo de investimento. Então, resumindo, quem tem fundo imobiliário de tijolo teme ficar sem inquilino. Quem tem fundo imobiliário de papel tem medo do calote. Mas agora eu preciso te contar o maior erro que os iniciantes cometem com fundo imobiliário. A pessoa vai lá, compra o fundo imobiliário, tudo certinho, tudo bonitinho, começa a cair o aluguel todos os meses, mas aí ela abre o aplicativo e vê que a cota caiu 15%. E ela faz o quê? Vende tudo e sai falando que fundo imobiliário não é para ela e que é por enganação. Só que olha o que realmente aconteceu. O galpão continua lá, o inquilino continua lá dentro e o contrato continua sendo pago. O aluguel não caiu. O que caiu foi o preço da cota na bolsa. São duas coisas completamente diferentes e confundir uma com a outra é o erro número 1. O aluguel não some. O que some é a fila de pessoas dispostas a comprar a sua cota. E por que será que essa fila diminui? Diminui porque a pessoa tem esse tipo de pensamento. Se o juro do Brasil está alto, por exemplo, 14,25% da Selic, o mercado inteiro para e pensa: por que eu vou correr risco na bolsa de valores se eu posso simplesmente investir meu dinheiro na renda fixa? Aí essas pessoas vendem a cota que tinham comprado de fundo imobiliário e o preço cai. Então é esse o pensamento das pessoas quando o juro está muito alto. Por que investir em renda variável se a renda fixa está pagando tão bem? É aí que vem a virada. Se o aluguel continua o mesmo e o preço caiu, o que acontece com o rendimento? Ele sobe. E é nesse momento que quem entendeu realmente como funciona o fundo imobiliário compra e também não se desespera com a queda da cota que tem. Exato. Quem compra na baixa trava um rendimento maior e continua recebendo o aluguel pingando na sua conta todos os meses. Então grava isso. Quem investe em fundo imobiliário olhando o preço da cota todo dia se desespera. Já quem olha o aluguel caindo na conta, dorme tranquilo. Beleza, você entendeu os conceitos. E agora, como que você escolhe um fundo imobiliário? E aqui eu vou ser bem claro com você. A gente não indica fundo. O que a gente vai fazer é te dar uma base para que você possa analisar da melhor maneira possível sozinho, sem depender da dica de ninguém. Então vamos lá, são 5 números que você precisa analisar. Número 1, Dividend Yield. É quanto um fundo paga por ano de rendimento em porcentagem. A média do mercado hoje está em mais ou menos 11% ao ano. Mas presta muita atenção. Alguns fundos estão oferecendo 18, 20% de Dividend Yield ao ano. E aí você vai pensar: ah, achei o ouro. Não achou. Ou o preço da cota despencou por um motivo que você ainda não sabe qual é, ou foi um pagamento extraordinário que não se repete nunca mais. Tome cuidado com esses rendimentos absurdos. Número 2, PVP. Assusta pelo nome, mas é simples. É o preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, o quanto que você está pagando pelo que o fundo realmente tem. Você divide esse valor e abaixo de 1 você está pagando com desconto e acima tá pagando caro. Mas a pergunta certa é: tá barato por quê? Porque o desconto não é sinônimo de que tá quebrado, mas às vezes é. Então a gente vai dar um exemplo aqui com um fundo imobiliário, o MXRF11. A gente pega o preço da cota dele, que é 9,72, e a gente divide pelo valor patrimonial por cota, que é 9,37. Nesse caso, ele deu 1,04, arredondado.
Então significa que você está pagando mais caro do que o patrimônio líquido do fundo realmente vale. Número 3, a vacância. Quanto desse fundo que está vazio? Em galpão logístico, abaixo de 5% é saudável. Em escritório, acima de 15% já é sinal de alerta. E em fundo de papel, como a gente explicou, não existe vacância. O que existe é a inadimplência, ou seja, quanta gente deixou de pagar. Então, analisando aqui, por exemplo, o MXRF11, se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver que a vacância dele é de 0%, porque ele é um fundo de papel, de segmento híbrido. E agora, analisando o XPML11, que é um fundo de tijolo, a gente já consegue ver que a vacância dele é de 4,1%. Ou seja, uma parte não está alugada, mas ainda está dentro daqueles 5% que a gente comentou, que é um valor saudável. Número 4, a liquidez. Esse é o número mais ignorado, mas ele é muito importante. É quanto aquele fundo é negociado por dia. Como referência de mercado, costuma-se olhar acima de R$500 mil por dia. E por que isso importa? Porque em fundo pouco negociado, você entra fácil, mas é muito difícil vender. E aí você quer vender e não tem ninguém do outro lado para comprar. Então acaba se tornando uma armadilha. Então só para resumir, uma liquidez excelente de um fundo é acima de R$1 milhão por dia. Aceitável? De R$250 mil a R$1 milhão por dia. Número 5, gestão. Procure investir em fundos com gestores conhecidos e com bom histórico. E uma dica prática que vale ouro: sempre abra o relatório gerencial do fundo. Ele é público, está no site e hoje com inteligência artificial você consegue fazer uma análise rápida. E a gente quer saber em qual ponto da jornada que você está hoje. Comenta aqui embaixo. Você nunca investiu nada? Você só tem renda fixa, caixinha, CDB? Já investe em ações, mas nunca comprou fundo imobiliário? Ou você já até tem fundo imobiliário na carteira? Matias, como que eu faço para receber R$500 de aluguel todos os meses de um fundo imobiliário? Então chega de teoria, vamos para a prática. Se você quisesse receber R$500 por mês de aluguel do fundo imobiliário XPML11, um fundo de shoppings, atualmente o preço da cota está em R$106, com um dividend yield de 10,42%. Analisando esse fundo, a gente consegue ver quanto que ele vem pagando nos últimos meses de aluguel. Cada cota de quem comprou esse fundo imobiliário pagou 92 centavos. Então a conta que a gente tem que fazer é bem simples. A gente tem que pegar R$500, que é o aluguel que a gente quer receber todos os meses, e dividir pelo quanto esse fundo imobiliário paga mensalmente em cada cota. Fazendo esse cálculo, a gente chega no valor de 543 cotas. Então você precisa de 543 cotas do XPML11 para receber R$500 por mês de aluguel. E 543 cotas correspondem a quanto? Se a cotação desse fundo está hoje R$106, aproximadamente R$57 mil. Para você receber R$500 por mês de dividendo, que no caso é seu aluguel, você tem que ter investido R$57 mil nesse fundo. Isso que é muito interessante dos fundos imobiliários. Se você tem um apartamento de R$300 mil, o aluguel que você vai receber mais ou menos por ele vai ser mais ou menos em torno de 0,5% do preço desse imóvel. E isso vai dar em torno de R$1.500 por mês. E agora, se a gente tivesse esses mesmos R$300 mil investidos nesse mesmo fundo que a gente mostrou para vocês, vamos ver quanto a gente teria de aluguel? Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente vai investir R$300 mil em um fundo, vamos dividir pelo valor de cada cota para ver quantas cotas que a gente teria. R$300 mil dividido pelo valor dessa cota que a gente está pegando agora, 106, a gente teria aproximadamente 2.830 cotas desse fundo. E agora, a gente pega esse valor, essa quantidade de cotas, e multiplica pelo dividendo que é pago todo mês. Então, no nosso caso aqui do exemplo, 0,92. E isso dá um total de R$2.603 de dividendos mensais. Então, igual o Matias falou, seria um aluguel de R$2.603 por um investimento de R$300 mil. Isso tudo, sem inquilino, sem IPTU, sem cano estourado. E isso, pessoal, tem um nome. É a renda passiva. É o dinheiro trabalhando para você enquanto você está fazendo outras coisas. E agora, 2 avisos honestos e que a gente precisa deixar bem claro. No mundo real, isso oscila. Sobe, desce, tem ano bom, ano ruim, a Selic impacta. Então, não é uma promessa de retorno. E justamente por isso, é renda variável. Então, não confunda aqui com renda fixa. E também, muito importante, isso aqui não é uma aposta, é uma construção. Então, cada mês, indo ali, aportando um pouquinho, aumentando o seu patrimônio, você consegue chegar nesse tipo de rendimento, nesse tipo de retorno, nesses tipos de dividendo. E agora, a gente vai voltar naquele tópico que a gente falou lá no comecinho do vídeo.
O fundo imobiliário no Brasil é isento, então esse dividendo, esse aluguel que cai na sua conta todo mês é isento de imposto de renda. Isso está na lei desde 2004 e continua valendo até hoje, 2026. Mas agora, não ter que pagar imposto de renda não quer dizer que você não tenha que declarar esses fundos. E de forma simples, o que tem que declarar? Primeira coisa, o aluguel que você recebeu, os dividendos, eles vão na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. 2. As cotas que você tem. Elas entram em bens e direitos. 3. Se você vender as suas cotas, aí sim você tem que declarar na renda variável. Tá, mas e agora? A pergunta que você tem feito desde o início do vídeo. Será que FII é para mim? E para responder isso, você precisa entender uma coisa só. Fundo imobiliário é um ativo de renda, não um ativo de crescimento. Lembra que no início do vídeo eu falei que o fundo é obrigado a distribuir 95% do lucro? Então, isso é maravilhoso, mas tem um preço. Significa que o fundo devolve quase todo o valor para o investidor, sem reinvestir nele mesmo. Então, ele não guarda para crescer, ele paga. Diferente das ações, que seguram um lucro, dividem uma parte e reinvestem em si próprios, fazendo com que essas empresas cresçam e as ações sejam valorizadas. Então, um não é melhor que o outro, cada um tem seu objetivo. O fundo imobiliário te dá fluxo, dinheiro pingando na sua conta todo mês, e a ação, ela te dá potencial de multiplicação. Fundo imobiliário faz muito sentido para você se você quer construir renda, Se você quer completar a sua aposentadoria, se você quer investir em imóvel, mas você não quer ter dor de cabeça. e principalmente se você já tem a sua reserva de emergência montada. E o fundo imobiliário não é para você se o seu objetivo é multiplicar seu patrimônio o mais rápido possível. E se você vai precisar desse dinheiro daqui a 1 ano ou 2. A cota ela oscila, então você pode ser obrigado a vender em uma baixa. Para prazo curto, o mais indicado é a renda fixa. E também não é para você se você não aguenta ver a cota cair, porque ela vai cair em algum momento. E se você for surtar e vender, talvez não seja a melhor opção. Se esse vídeo te ajudou, faz um favor pra gente, se inscreve, deixa o like, porque essa série sobre fundos imobiliários vai continuar aqui no canal. No próximo vídeo, a gente vai mostrar pra vocês investindo na prática. E comenta aqui, tem alguma coisa que vocês não sabiam sobre fundos imobiliários e ficaram sabendo pelo vídeo? Ou alguma coisa que faltou a gente falar? Pro vídeo de hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.